Olá, bem-vindos de novo a mais um programa do Imobiliário em Conversa. Para quem já nos acompanha, já sabe o que é que cá se vai fazer. Vamos ter uma conversa, hoje com Jorge Pascoalinho, ele já se vai apresentar, e vamos ter uma conversa sobre temas do imobiliário. Isto não há nada fixo, não é? Para quem é a primeira vez que nos acompanha, bem-vindo e espero que vão gostar. Então, como ele disse, hoje, bom dia, nós temos Jorge Pascoalinho, ele vai-se já apresentar e vamos conversar. Eu adianto já que o nosso tema central, não exclusivo, é condomínios, não é? Então, Jorge, agora, se não se importa, dava assim uma breve explicação à nossa audiência de quem é, o que é que fez, o que é que faz hoje. Eu provavelmente sou o administrador de condomínios mais antigo do país. Tenho uma empresa, sou consultor jurídico de uma empresa, porque profissionalmente sou solicitador. Sempre dei formação nesta área dos condomínios, desde a ESAI, onde também fiz cursos de administração imobiliário, e consequentemente tenho a minha atividade centrada na cidade de Portimão, mas como pertenço à direção da APH, que é a Associação Portuguesa das Empresas de Condomínio, temos, nestes últimos tempos, feito um esforço muito grande da direção, sobretudo até a nível mais patrocinado pelo nosso presidente, o Dr. Vítor Amaral, também é advogado, e temos feito realmente um percurso muito intenso na área da formação, através de toda uma nova reformulação deste processo de apoio da associação às empresas de condomínio. Infelizmente, num universo de cerca de 1.500 a 2.000 empresas de condomínio no país, apenas 400 ou 500 são associadas à associação. A associação tem uma série de vantagens para as empresas de condomínio que alguns não perceberam desde logo do início, e temos vindo a ajudar realmente a maior parte desta atividade e dos empresários que a ela se dedicaram, porque isto é como se fosse uma universidade da vida. Curiosamente, nós não nos podemos esquecer que cerca de 5 milhões de pessoas do nosso país vivem em condomínio e, consequentemente, muitas vezes não se lhe dá o valor exato àquilo que são as empresas de condomínio e aquilo que elas podem fazer pela vida em comum e pelo bem-estar social. Sim, normalmente, agora, desculpa a interrupção, normalmente o comum dos mortais olha como a empresa de gestão de condomínio, aqueles chatos que lhe vêm cobrar mensalmente, não é? E, portanto, sim, não é só esse o trabalho da empresa de gestão de condomínio. Não, de maneira nenhuma. Hoje em dia há que destrinçar, há muita concorrência, chamamos-lhe desleal, exatamente porque a grande pecha desta atividade é não haver regulação do setor, apesar da muita insistência que temos vindo a fazer ao longo dos vários governos do país. Estamos agora com uma luzinha ao fundo do túnel para que a regulação saia o mais breve possível. Essa regulação vai trazer não só qualidade ao desempenho pela respectiva certificação, como dará melhor conhecimento aos condóminos daquilo que podem esperar da empresa de condomínios que devem escolher. Há várias formas de o fazer, a associação está sempre disponível, tem um canal aberto para todos os condóminos e para todas as empresas de condomínio, não precisam de ser associados para ligar para a APH ou ir ao site da APH e atualizarem-se relativamente a quaisquer dúvidas que possam ter, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista das obrigações e deveres de parte, tanto do parte dos condóminos como também daquilo que podem esperar das empresas de condomínio, e isso eu creio que houve uma grande evolução, sobretudo agora desde 2022 com a Lei 8 de 10 de janeiro, que trouxe já muitas respostas aos nossos anseios enquanto associação do setor, veio melhorar muito as expectativas e de alguma maneira também regular um pouco aquilo que eram... o condomínio sempre foi o parente pobre das famílias. Eu diria já agora que em termos de economia. É um reflexo um bocado da sociedade portuguesa em que as partes comuns são um parente pobre. Não é? Nós vemos o jardim, a estrada e depois o condomínio reflete também essa... como digo, esta clarificação um bocadinho que esta lei 8 veio trazer, sobretudo
havia sempre sempre houve ao longo dos tempos uma certa... um certo sentimento de injustiça daqueles que cumprem com as suas obrigações e pagam as cotas do condomínio e colaboram para manter e preservar a qualidade do edificado, tendo em conta aqueles que, por vezes, até oferem rendimentos pelos arrendamentos que fazem, seja em AL, seja em arrendamentos permanentes, e não pagam as cotas do condomínio, e, portanto, criou-se sempre esse contraste que cria mal-estar e mau ambiente nos edifícios, e esta lei veio trazer um bocadinho alguma esperança nesse sentido, uma melhoria no relacionamento, porque veio controlar a forma de cobrança, que era, dentro do nosso sistema jurídico, muito lenta, e os processos arrastavam-se durante anos. Criava-se a possibilidade a esses mal pagadores de poderem, com determinado tipo de manobras dilatórias que nos permitiam, em termos jurídicos, ir empurrando os processos ao longo dos anos, alienando o património para familiares e para terceiros. Depois chegam de Porsche ao prédio, mas não têm dinheiro, coitaditos, depois para pagar as execuções, porque alienam todos os patrimónios que têm, e agora a coisa mudou. Mudou não tão só pela celeridade processual, como pela imediata capacidade de atuação dos agentes de execução contra esses executados, e, portanto, as coisas mudaram e as pessoas começaram a pensar que não podem deixar para trás o condomínio em última rácio para pagar as suas obrigações. Felizmente tem-se vindo a mudar. Criou mais problemas administrativos para as empresas, no caso, porque a comunicação também se intensificou. Já agora, eu vou aqui agora fazer um bocado de advogado do diabo, que é... será que também não é um problema das empresas não conseguirem transmitir aos condóminos que a sua atividade não é só fazer garantir a limpeza e o pagamento da eletricidade e da manutenção do elevador? Isto é, a empresa de condomínio não deveria ser mais proativa na gestão? Com certeza, e essa é uma questão muito pertinente. Daí que a associação, a APH, tenha feito grande esforço nestes últimos anos, como referi há pouco, na formação e nos ensinamentos, entre aspas, que se possam dar aos associados e a qualquer administrador de condomínio. A legislação veio criar aqui a necessidade dos administradores internos, como antigamente se lhes chamava, os proprietários que faziam aquelas contas de deve e haver de mercearia para os condomínios. Hoje em dia, o condomínio é uma realidade muito, muito além destas circunstâncias. Nós damos essa formação porque a falta de regulação permite a entrada no setor de pessoas sem qualquer tipo de formação ou de certificação na área, com qualquer tipo de funcionários que nada percebem, nem do imobiliário, nem do edificado, nem da lei propriamente dita, e é isso que depois faz grandes diferenças na apreciação que os condóminos têm das empresas de condomínio, denegrindo de alguma forma as más práticas que infelizmente se vão ainda verificando. Menos agora, já é certo, e creio que com a tal certificação que nós entendemos que vai talvez sair rapidamente, que é a regulação do setor, tudo isso poder-se-á modificar. Nós fazemos, no nosso caso e na minha empresa, e creio que quase todos os nossos associados da APH, através das formações que damos e das webinars que damos, nós temos formação contínua neste momento, que as pessoas podem aceder de forma muito fácil e até gratuita, na maior parte dos casos, para os associados, e isso são ensinamentos que vão repassando para os próprios condóminos, que vão criando, julgo eu, uma maior resiliência, uma maior confiança no administrador. O administrador neste momento nós temos um sistema, um plano muito engraçado, temos o programa do Zé Condómino, que é uma situação que vai sair agora, com uma banda desenhada, inclusive muito engraçada, que vai aparecer agora no congresso, que se vai realizar em novembro, na associação,
e onde vão estar todas as entidades e todos os parceiros e que têm a ver com esta forma de passar a confiança para os condóminos sobre o administrador que tem no prédio. Vamos aproveitar a oportunidade, disse-me em novembro em que data, onde, como é que, quem não é sócio da APH, sim, vai haver uma divulgação que já está a circular, vai ser em Gaia, no Porto, a 9 de novembro, vai durar 3 dias, vai ser um congresso que vai abranger muitos temas, vamos ter a participação de entidades muito sérias e muito reconhecidas no país, desde a parte de engenharia, porque temos parcerias com várias universidades do país, nomeadamente do Porto e de Lisboa, e do Minho. A nossa presidente do Conselho Deontológico é a professora Sandra Passinhas, que é uma doutrinadora, digamos, é uma autora da maior parte da doutrina que existe na área dos condomínios. Vamos ter muitos parceiros a nível de elevadores, a nível construtivo, de isolamentos térmicos, do eco, todos estes sistemas novos que permitem agora que as classificações se aproximem do A para dar maior conforto e confiança e segurança às pessoas nos edifícios. Portanto, vai ser um congresso muito abrangente, muito interessante, aberto a todos os condóminos e a todas as pessoas que queiram participar, e julgo que vai ser muito importante também na sequência do que temos vindo a fazer até agora. Falava-me há pouco de um grande problema dos condóminos, ou dos condomínios, que é os incobráveis, não é? Mas eu lembro-me que quando foi a discussão da nova regulamentação, que eu participei um bocado nela também, em que eu defendia e defendo ainda que a cota do condomínio que se paga não deveria ser calculada sobre as despesas do ano, mas sim sobre um plano de exploração e manutenção decenal. Não é? Acha que isso é possível, considerando aquilo que é o perfil típico do condómino português? Eu julgo que isto tem a ver, lá está, com a qualificação e a certificação dos elementos que compõem qualquer empresa de administração que se preze e que queira efetivamente criar uma empatia direta com os condóminos e criar uma relação de confiança. E ela passa, sobretudo, por mostrar as qualidades do pessoal que temos, das equipes, diversas equipas que temos, e que abrangem todas as áreas de um prédio. Como eu digo, o administrador e o condomínio, hoje em dia, não é apenas pagar e receber, porque isso é o mais básico. Essencialmente, há que haver efetivamente um plano de atividade e de gestão do condomínio, a curto, a médio e a longo prazo, que tenha uma atitude, sobretudo, de acautelamento e de planeamento que não seja remediativa, porque infelizmente hoje as pessoas tendem a querer pagar o menos possível. E muitas pessoas por vezes compram imóveis em condomínios que se calhar para o qual não têm as condições mínimas necessárias em termos de preservação, em termos de garantia de manutenção, porque têm diversas valências, piscinas, jardins, bombas de água, elevadores, sistemas de vigilância, portanto, há todo um tipo de equipamento para o qual efetivamente é preciso haver técnicos capacitados para fazerem, e não o antigo homem que é o Zé faz tudo, que é o quebra-galhos, como se diria noutras paragens, e que sabe um bocadinho de tudo, mas não percebe nada daquilo. Há áreas em que a administração de condomínio tem que fazer perceber aos condóminos desde logo que não pode ser feita por uma manutenção direta da empresa ou dos condóminos, nomeadamente com o que tem a ver com a parte de gás ou de eletricidade, que são reguladas por organismos próprios certificados. Os meus funcionários não têm qualquer tipo de acessibilidade, apenas têm que ter a formação necessária para perceber quando é que é necessário essa intervenção anormal, porque a normal intervenção será planificada. Aliás, existem planos obrigatórios, que raramente cumpridos, é certo, e que nós temos estado a implementar no seio dos nossos condóminos para que aceitem que as empresas de administração que apresentem esses planos não o fazem meramente para apresentar maiores custos que vão ser acrescidos à cotização, mas num plano preventivo. E a ideia tem sido a pecha que eu encontro ao longo destes 42 anos de atividade,
é convencer os proprietários que temos que seguir um plano que nós diagnosticamos no início quando nos candidatamos a um qualquer prédio e conseguimos, digamos, ganhá-lo, e a partir do momento em que intervencionamos esse mesmo prédio, a primeira coisa que nós fazemos é efetivamente um plano de ação. Esse plano de ação a curto, a médio e a longo prazo tem que fazer perceber às pessoas que têm que investir na manutenção para evitar uma reparação. Exatamente como a pintura, que é o mais simples, o mais básico, aquilo que se passa com os condomínios em geral. Pintar e tal, não vale a pena, então a cor ainda está boa. Só que as pessoas não percebem que, independentemente do aspecto cromático da imagem que transparece dos edifícios, há toda umas condições básicas que têm a ver com a garantia do material, nomeadamente das tintas, que têm um tempo de vida, como todos nós. E então, a lei agora, esta nova lei, também veio trazer essa melhoria, que foi, já não há uma indicação de que se deve pintar, por exemplo, um prédio de 8 a 8 anos. Antigamente era da ECOPS e do INPIC, vinha essa indicação construtiva, no sentido de que se deveria fazer a pintura de 8 a 8 anos, e agora já há uma imposição. Essa imposição vai facilitar um bocadinho o serviço das empresas de administração e vai garantir que os prédios tenham uma vida mais longa. Até mesmo para amanhã executar, por exemplo, uma garantia para um defeito construtivo. Porque se eu não faço a manutenção prevista... Exatamente. Aliás, isto tem a ver com os seguros. O seguro também é outro grave problema que as pessoas, por vezes, tendem a ignorar as circunstâncias. Depois os seguros também têm as suas formas de ser, as letrinhas muito pequeninas que existem nas várias folhas das condições gerais, e portanto as pessoas tendem a desconhecer efetivamente como é que funcionam essas situações dos seguros, e aquilo que diz é uma realidade. A maior parte dos casos em que as pessoas tendem a ativar uma qualquer garantia através do seguro, quando o seguro vai fazer a peritagem, vai muitas vezes dar um laudo negativo, no sentido de que vocês não fizeram a manutenção e a cobertura não neste caso não é aplicável. Inaplicável. E, portanto, isso tem sido uma das grandes dificuldades que temos vindo a fazer ao longo dos tempos. Julgo que as pessoas agora já se estão a inteirar. Nós demos aqui uma carência, nós, a administração e a PEGAC, demos indicação aos nossos associados para que, de alguma forma, levassem isto com mais calma, para habituar as pessoas à nova legislação, quer do ponto de vista da cobrança, que agora já nem implica aquelas célebres cartas registadas eternas que as pessoas não recebiam e que não davam a morada certa, etc, etc. E agora as pessoas qualquer execução é feita através da morada fiscal, é feita diretamente pelo agente de execução, feitas primeiro pelas penhoras, e a pessoa só tem noção de que tem um atraso quando recebe a penhora para contestar a mesma. E, consequentemente, isso tem vindo a habituar as pessoas agora a serem mais atentos aos pagamentos, apesar de haver sempre aqueles mais profissionais da dívida que até brincam um pouco com essa situação, e isto hoje em dia há muitas novas vertentes, como, por exemplo, a alimentação dos automóveis elétricos nos prédios, em que as pessoas vão ali e chegam com o carro novo, não querem saber, e ligam na tomada que é da iluminação, sem saber se aquilo tem condições técnicas para carregar o veículo. Bem, infelizmente já se têm verificado alguns acidentes e, portanto, é tudo isso, há necessidade de ensinar às pessoas, de informar e formar as pessoas. De vez em quando eu interrogo-me, agora, nós estamos preparados para viver em condomínio? Não, é verdade, mas as pessoas não se falam. Andam no elevador para baixo e para cima, nem bom dia dizem uns aos outros. Raramente são aqueles que convivem com os seus associados. Curiosamente, lia hoje numa notícia desportiva, que saiu ontem, um qualquer jogador que estava em Israel e contava que vivia num prédio com 27 andares, com 4 torres, e que já tinha ido jantar à casa de todos eles por convite. E quando foi este rebentamento das bombas no dia 8 de outubro passado, em Israel, a tendência dele foi fugir para Portugal e veio dizer exatamente isso, que quando teve um problema como esse, as pessoas tenderam todas a ir ajudá-lo,
Outra vez teve uma cirurgia de um joelho qualquer e no dia seguinte tinha ramos de flores e cabazes de fruta à porta que não sabia sequer quem lhe tinha oferecido. E, portanto, lá tem aquele Shabá, que é aquelas refeições conjuntas. Ele diz, estava lá apenas há 3 anos e já tinha visitado as casas de todos os vizinhos. Já tinha jantado em casa de todos os vizinhos por convite. Em Portugal isso não sucede. Mesmo que os nossos vizinhos espanhóis têm, como nós todos sabemos, passam na rua e vão dizendo olá, não é? Vão dizendo então, olá. Aqui já agora vamos descer aqui, tivemos a falar muito genericamente sobre condomínios, vamos descer aqui ao nosso Algarve. O nosso Algarve tem ainda por cima aqui características muito particulares, não é? Porque nós temos o condomínio do residente local, digamos, do residente da cidade, do português que cá trabalha, mas depois temos os outros condomínios em que as pessoas não se cruzam, porque se calhar têm propriedades e espaços de utilização diferentes no ano e, portanto, não conhecemos ninguém. Gerir um e gerir outro não é igual, não é? Quais são as vicissitudes de um e outro? É verdade. Aliás, é algo que eu, mesmo no âmbito da associação e da nossa direção, refiro quase sempre aos meus colegas que o Algarve, e sobretudo, tem umas características completamente distintas do resto do país. Nós não podemos esquecer que 90 e tal % das unidades habitacionais existentes têm características lúdicas ou de arrendamento. E, portanto, eu tenho prédios em que tenho 120 frações, ou 110 frações, ou 80 frações, com 2 ou 3 residentes. 2 ou 3 residentes. O que coloca logo a grande peça da apreciação do próprio proprietário de segundas, terceiras e quartas habitações, porque há proprietários, portanto, que fazem investimento, aqui, uns para rendimento, outros para investimento financeiro, e, consequentemente, a parte do condomínio é o que pouco menos lhes interessa. E o residente aqui acaba por sofrer um bocadinho essa influência, ou seja, o prédio parece que só pode trabalhar para julho, agosto e setembro, quando vêm as férias ou para o Carnaval e para a Páscoa, e é falso. Nós temos que, a maior parte dos imigrantes, inclusive, costumava pagar o condomínio quando vinham em férias em julho ou agosto e dizer, mas eu até vou pagar aqui, mas não estou a pagar atrasado, mas também estou a pagar adiantado até ao fim do ano, porque eu só pago uma vez no ano. E se todos tivessem esse tipo de comportamento, quer dizer que o prédio tinha que parar até julho ou agosto, até que eles viessem para pagar a água, a eletricidade, a limpeza e a manutenção dos elevadores, etc. Portanto, existe um conceito específico aqui para o Algarve que nós temos que atender de uma forma muito, muito particular. Não só na aproximação e na explicação aos condóminos, como porque efetivamente isto tem uma característica diferenciada. Temos o problema do AL, que hoje em dia tem algum peso nas relações condominiais, para não dizer que é alvo de grande guerra. Eu já ia, também, já está cá desde os anos 80, e nós hoje falamos do AL. Mas no Algarve sempre existiu a AL, não era? Não pagava era imposto, não é? Portanto, eu acho que isso não é problema. Aqui do Algarve, que era o Cabrita Neto, há muitos anos atrás, eu cheguei-lhe a dizer, num encontro que houve de hotelaria, que o governo andava meio cego, de olhos meio fechados, porque se esqueciam que efetivamente os condóminos e os condomínios era uma área que o governo não explorava. Se atentarmos àquilo que ultimamente já se verifica, só ao IVA que é movimentado com os fornecedores, com os subempreiteiros e com todas aquelas entidades que trabalham para manter os prédios, os eletricistas, os pedreiros, os pintores, os mecânicos, da assistência dos geradores, dos elevadores, tudo isto movimenta milhões, mas milhões que o governo estava a perder, sobretudo no caso dos arrendamentos, pelos arrendamentos privados paralelos que havia 250 mil camas no Algarve, mas na prática havia 2 milhões. Porque toda a gente arrendava a casa, desde o homem do táxi ao restaurante que tinha o papel lá a dizer arrenda-se ou aluga-se, como eles diziam, põem muitas vezes e tal, mas na verdade este é um problema efetivo, ou seja, a dotação do Orçamento de Estado, inclusive para o Algarve,
tendo em conta as 250 mil camas, sobretudo dos hotéis, era incapaz, insuficiente, nem se aproximava da realidade das necessidades da região face aos milhões de pessoas que vinham para cá. Portanto, hoje em dia as coisas já têm alguma característica diferente. O Governo percebeu que tinha aqui também um maná, nomeadamente através do AEL. Eu julgo que, de certa forma, as pessoas não têm outra maneira de arrendar. Ou arrendam permanentemente, ou arrendam para o fazer lícita e legalmente, ou arrendam através do AEL. Portanto, deixou de haver a outra possibilidade, apesar dela na prática ainda existir. Nós sabemos que na prática ainda existe de alguma maneira. A inspeção e a capacidade inspectiva e fiscalizadora também é relativamente curta, não há pessoal, não temos meios para fazer. Mas agora, como temos aqui um tempo limitado, pegou aí num assunto que é ótimo de falar, e eu depois, veja, mais ou menos conciso, porque depois tinha aqui uma pergunta quase desde o início para colocar. Pegou aí na questão do condomínio, ou o condomínio como empresa, o condomínio como sujeito passivo de IVA, se não seria uma alteração significativa naquilo que seria quer a relação com os condóminos, quer a relação depois com o financiamento, porque nós temos um problema, por exemplo, da reabilitação, que é como é que o condomínio se financia, não é? Exatamente. E, portanto, não seria razoável do ponto de vista económico nós transformarmos o condomínio numa empresa com passiva de IVA e, portanto, claro, seria um passo para o condomínio? Seria um passo avante. No nosso ponto de vista, relativamente às empresas que trabalham licitamente e que têm todas as suas coisas em ordem, pagamos a segurança social, pagamos os impostos, temos muitos funcionários, tudo como deve ser, não vai trazer grande diferença. No entanto, no paralelo, nomeadamente naquelas empresas que trabalham um pouco em cima do joelho, essa seria uma circunstância do Governo poder ir buscar mais algum rendimento. Mas, sobretudo, iria fazer uma coisa, iria credibilizar o setor, iria dar melhores rendimentos ao Governo, é verdade, através da criação da obrigatoriedade, porque os condomínios, propriamente dito, com o seu número 900 de número de contribuinte, não estão obrigados a ter contabilidade organizada. Mas nós, empresas, somos. E nada impede que nós sejamos os primeiros prejudicados por esse sistema ainda não persistir. Portanto, quando houver uma regulação deste setor e obrigar as empresas a certificarem não só o seu pessoal, como haver uma obrigatoriedade de prestação de contas dos respectivos condomínios, porque os condomínios já têm uma dimensão, como lhe digo, abrange cerca de 5 milhões de portugueses, tem uma dimensão de milhões de euros, que o Governo, obviamente, agora já tem uma maior atenção, mas que ainda está sonegado de uma regularização e de um nível idêntico para todas elas. A obrigatoriedade de criar, uma apresentação de contas, como qualquer pequena empresa, é perfeitamente justificável, é aquilo que seria exigível, iria inclusive deixar de haver possibilidade de algumas empresas martelar contas. Nós temos programas específicos nacionais já conhecidos, da Improxia, do GECONDE, que a maior parte utiliza, outros colegas, outras empresas fizeram os seus próprios programas de controle e enfim, aprofundados, mas temos dificuldade em fazer ver às pessoas, por exemplo, eu quando apareço em certas, por via de motivos profissionais, no desempenho profissional de algum colega que me pede, ou de algum condómino que me pede para ir a uma determinada reunião de condomínio, e vejo contas com esse mesmo programa, mas depois com os balancetes feitos em Excel, eu não preciso estar ali muito mais tempo para perceber que algo não vai de certo, porque os programas oficiais que são auditados e que inclusive têm a supervisão da própria empresa que controla o programa via modem nessas empresas, a maior parte delas nem quer o programa exatamente por esse motivo, mas faria com que efetivamente o Estado não só tivesse uma maior renda desta atividade, como iria regularizar e nivelar um bocadinho o setor entre as próprias empresas e faria com que as pessoas não optassem por serviços de terceiros feitos em papel, sem quaisquer pagamentos, que também permite depois ao agente intermediário,
poder fazer outro tipo de jogo com alguma faturação. Essa é uma pergunta fulcral e espero que agora com a regulação isso se venha a verificar. Só mesmo para terminar, eu outro dia vinha de carro, saiu um relatório que eu achei engraçadíssimo, que é uma lista, um ranking das coisas mais estranhas abandonadas nos hotéis. E eu agora podia-lhe fazer assim, o top 3 das situações mais caricatas que lhe aconteceram nestes seus anos de vida de condomínio. Há coisas incríveis. Três coisas, porque nós temos um programa quase a acabar. E, portanto, exatamente. Só para, pelo menos, deixarmos... Ok, traçamos aqui um cenário, não é ótimo, está a evoluir, mas agora vamos deixar e abandonar aqui o nosso público com uma gargalhada. Então, três casos daquelas situações mais insólitas que lhe aconteceram no condomínio. Olha, sei lá, são tantos casos, para não lhe dizer que todos os dias, em todas as reuniões há casos, desde haver condóminos que chegam a vias de facto, sim, em cenas infelizmente. a uma condómina que face a querer impor uma determinada obra que era voluptuária e não obrigatória ou vinculativa para o restante condomínio, numa discussão muito acesa, fez uma cena de pré-desmaio e do ataque epilético, chamámos a ambulância e a reunião foi interrompida, obviamente, e não houve a votação que ela não pretendia que houvesse. E depois mal o pessoal vem, a ambulância vem, ela chega à ambulância, vai, pega na malinha e vai embora. e conseguiu, digamos, fazer aquilo que queria, que foi que não houvesse a votação àquele ponto que contrariava os desejos dela. Por outro lado, sei lá, outros factos engraçados, é mais às vezes, sei lá, tenho tanta situação particular, mas... E às vezes algumas também redentoras, de alguma forma, que nos vêm reconhecer o valor, porque hoje em dia, com esta situação, há muito mais crítica assertiva do que propriamente o reconhecimento dos trabalhos efetuados. Mas sei de, por exemplo, uma coisa que não é propriamente do aspecto do engraçado, ou que possa gargalhar, mas que foi positivo. Foi alguns ensinamentos que eu trouxe, porque eu já fazia também condomínios no Brasil, onde tive alguns anos. E, portanto, lá há um outro tipo de convívio no condomínio. O condomínio é entendido, aliás, somos parceiros das associações brasileiras, que também vêm ao nosso congresso, mas lá o condomínio é mais importante que a renda da casa. Quando um inquilino, alguém vai tentar arrendar a casa, a primeira coisa que pergunta no Brasil é quanto é que é o condomínio. Devido a uma série de benfeitorias e de formas de vida, de mordomias também que existem, e, portanto, às vezes os condomínios chegam a ser mais caros ou tão caros como a própria renda. Portanto, e, curiosamente, eu tenho um condomínio fechado aqui, com muitas nacionalidades distintas, muito difícil de gerir, pela diferente maneira como cada um deles vê por trás do seu país a experiência que tem. Mas recentemente num desses condomínios em que, quando eu fui chamado, provavelmente já em última tentativa de apaziguamento, ninguém se entendia naquele condomínio, havia guerras e lutas constantes e discussões absurdas, não conseguiam fazer uma única reunião capaz, processo já em tribunal por difamação de uns e de outros, e eu, depois de ter entrado, fui tendo conversas individualizadas e consegui que eles criassem então uma associação interna dentro do próprio condomínio, onde a pouco e pouco as pessoas foram entrando ao ponto de fazerem viagens em conjunto com valores que colocaram acrescidos ao fundo de reserva numa conta à parte do próprio condomínio para tomarem iniciativas próprias, fazerem festas conjuntas de família, viajarem em conjunto. Foi uma vitória nesse sentido, criar um ambiente social do condomínio, que também é um objetivo e deve ser um objetivo do administrador, entre outras peripécias, sei lá, eu nem sei, não consigo situar assim nenhuma em particular,
se calhar teria que pensar um pouco. Teríamos que fazer mais agora um outro programa, se calhar nestes dias faríamos, certo, só para falar sobre as histórias bizarras do condomínio. Sim, muito bem. Haverá muitas, com certeza. Agradeço-lhe imenso a presença, em seu nome, em nome também da APHAC, e espero que as pessoas que nos acompanharam tenham ficado mais consciencializadas para os problemas do condomínio, porque efetivamente é uma forma de viver que nos é inevitável se nós queremos viver na cidade, não é? Exatamente. Portanto, a nossa, apesar de ser um bocado contra a natura, porque é uma socialização forçada com pessoas que nós à partida não conhecemos, mas que é essencial para o nosso modo de vida hoje, e a gestão do condomínio é efetivamente uma atividade fundamental neste processo. Eu agradeço-lhe imenso aquilo que nos trouxe, agradeço imenso a si que nos esteve a acompanhar, e não se esqueça, nós voltamos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Tu, talentos unidos em prol do Algarve.